Olá, meus amigos. Meu nome é Alexandre Medeiros, eu sou professor de Direito Administrativo. Abordaremos os principais temas acerca do direito administrativo, começando aqui com noções introdutórias. Se iremos estudar o direito administrativo, e se o direito administrativo tem por objeto de estudo a administração pública, é importante que a gente saiba o que é administração pública e é importante também que a gente diferencie essa expressão, a administração pública, de outras figuras, o governo e o Estado, ok? Então vamos começar analisando o conceito de Estado. Após isso a gente analisa o que é o governo, depois a gente verifica o que é a administração pública de forma a não confundirmos essas três figuras. Ora, o Estado é uma comunidade de homens fixada em um território e dotada de um governo soberano. Conseguimos, com esse conceito, extrair os três elementos constitutivos do Estado. Ou seja, para que algo seja considerado Estado, é preciso que contenha esses três elementos. Faltando apenas um desses elementos, então aquela coisa não poderá ser chamada de Estado. Portanto, quais são os três elementos constitutivos do Estado? Vamos colocar aqui na tela. Estado é um ente composto de três elementos. O povo, o território e o governo soberano. O povo é o elemento humano do Estado. O território é a base física. E o governo soberano é o elemento condutor. Por que o elemento condutor? Porque é aquele que conduz o povo dentro do território. Ou seja, quem é que dá uma direção, quem é que dá uma diretriz, quem é que dá um norte ao povo situado em um determinado território? É o governo. Por isso o governo é elemento condutor, quem conduz, quem dá uma diretriz ao povo dentro do território. Portanto, o povo é elemento humano, território a base física e o governo soberano é elemento condutor. Inclusive, essa abordagem já foi tema de prova, ok? Então, povo, território e governo soberano são os elementos do Estado. Observem, portanto, que o governo não se confunde com o Estado. O governo é um elemento do Estado. Portanto, não se confunde com o Estado, é apenas um elemento dele. E onde é que entra a administração pública nessa história? Ora, a administração pública, como registra o L. Lopes Meirelles, é o instrumento do Estado para efetivar, concretizar, operacionalizar as diretrizes políticas que são traçadas pelo governo. Então, olha só, se o governo é o elemento condutor do Estado, quem traça as diretrizes que o Estado deve seguir é o governo. E para colocar em prática essas diretrizes, o Estado ele precisa de todo um aparelhamento material e humano. E é exatamente este aparato material e humano, este aparelhamento que o Estado utiliza para efetivar e concretizar diretrizes políticas traçadas pelo governo, que nós chamamos de administração pública. Portanto, a administração pública é um martelo, é uma chave de fenda. A administração pública é um alicate, ou seja, é uma ferramenta que o Estado utiliza para concretizar, para efetivar as diretrizes políticas que são traçadas pelo governo. Então, pensem comigo. Vamos imaginar um município. O município recebe uma determinada verba.
quem é que vai determinar onde esta verba será aplicada? Se na saúde ou na educação? É o governo ou a administração? Repare que nós estamos falando dos destinos, dos rumos políticos desse município. Haverá uma ênfase na saúde ou na educação? O que é que vai ser feito? Vamos construir uma escola ou vamos construir um hospital? Onde o dinheiro vai ser aplicado? Ora, essa é uma decisão política, essa é uma decisão de governo. Portanto, a decisão acerca de onde os recursos públicos serão aplicados, essa decisão é de governo, não é uma decisão de administração. Vamos imaginar então que o governo tenha decidido aplicar essa verba na educação com a construção de uma escolinha municipal. Essa foi a decisão política, a decisão de governo. Para isso, a administração municipal terá de realizar um procedimento para a seleção da construtora que vai construir a escola. Ora, que procedimento é esse? Procedimento licitatório. Terá de abrir uma licitação pública. Após isso, deverá abrir um concurso público para a seleção de professores e demais servidores da área de educação. Ora, observem que a abertura de um procedimento licitatório para a celebração de um contrato de obra para a construção da escola e a abertura de um procedimento de concurso público para a seleção de funcionários da área de educação é uma atividade instrumental, é uma atividade meio, portanto, são atividades de administração pública. Observem que a decisão política foi a determinação de aplicação do recurso público na área de educação. E a atividade de construção da escola, de abertura de concurso para selecionar professores, aí sim já é uma atividade de execução. Portanto, uma atividade eminentemente de administração. Ok? Podemos ainda acentuar outras diferenças entre governo e administração com fundamento na doutrina de L. Lopes Meirelles. Ok? Então vamos lá. Pensa comigo. Se a administração existe para executar o que o governo determina, uma dessas figuras tem uma liberdade maior. Quem é que tem uma liberdade maior? É o governo ou a administração? Ora, é evidentemente que é o governo. O governo é atuação política, é atuação independente, é uma atuação com uma grande margem de liberdade. E no âmbito do direito administrativo, essa margem de liberdade nós chamamos de discricionariedade, que é um tema que nós estudaremos com maior propriedade, maior profundidade, no estudo dos direitos, ou melhor, no estudo dos atos administrativos. Portanto, o governo atua com uma grande carga de discricionariedade. O governo é atuação política e independente. Já a administração pública é uma atuação dependente, hierarquizada e normalmente sem essa margem de liberdade. Se a atuação com margem de liberdade nós chamamos de discricionariedade, a atuação sem margem de liberdade no âmbito do direito administrativo nós chamamos de atuação vinculada. Então, se o governo é eminentemente discricionário, a administração pública normalmente atua de forma vinculada, vinculada a uma norma técnica ou a uma norma legal. O governo edita atos políticos ou de governo. Já a administração edita atos de execução, os chamados atos administrativos. O governo atua com responsabilidade constitucional e política, mas sem responsabilidade técnica profissional pela execução, porque o governo não executa, o governo determina e estabelece a diretriz política. E a administração, como é, professor? A administração você multiplica o que eu acabei de falar por -1, você inverte. Se o governo atua com responsabilidade constitucional e política, mas sem responsabilidade técnica profissional pela execução, com a administração é exatamente
o contrário. A administração atua sem responsabilidade constitucional e política, mas com responsabilidade técnica profissional pela execução. Ok? Portanto, a administração não tem responsabilidade constitucional e política, mas responsabilidade pela execução. Por quê? Porque é a administração que executa. Por fim, concluindo, como já falamos aqui, é a administração pública o instrumento, e agora vai ficar muito mais fácil você entender, a administração pública é o instrumento que o Estado utiliza para concretizar as diretrizes políticas que são traçadas pelo governo. Compreenderam? Então vamos lá. O que é que eu disse até aqui? Que o Estado é um ente composto por 3 elementos: povo, território, governo soberano. Povo, elemento humano. Território, base física. Governo soberano, o elemento condutor. Após isso, fizemos a distinção entre governo e administração pública, com fundamento na doutrina de L. Lopes Meirelles. E agora, nós analisaremos os diversos sentidos da expressão administração pública, com fundamento na doutrina de Maria Silvia Zanella de Pietro, ok? Pode deixar comigo enquanto eu trago uma nova tela. Ok, pronto. Quais são os diversos sentidos da expressão administração pública? E, meus amigos, este ponto é de fundamental importância, hein? É extremamente recorrente em provas, seja a prova do CESP, prova da FCC, prova da ESAF e de outras bancas. Então vamos lá. Os diversos sentidos da expressão administração pública. Isso é muito importante. Então, a administração pública no sentido subjetivo, formal ou orgânico, e a administração pública no sentido objetivo, material ou funcional, ok? Então, os dois sentidos. No sentido subjetivo, formal ou orgânico, e é de fundamental importância a memorização dos sinônimos, ok? Não adianta você saber tudo sobre a administração no sentido subjetivo e não saber que ela pode ser conhecida também como formal, o orgânico, ou sentido formal, sentido orgânico. Então, sentido subjetivo, formal, orgânico e sentido objetivo, material ou funcional, ok? No sentido subjetivo, e aí a expressão já facilita, a administração pública abrange os sujeitos da administração. Portanto, no sentido subjetivo, formal, orgânico, a expressão abrange os sujeitos da administração. Ora, fazendo-se uma análise sintática da oração, né? Quando a gente analisa o sujeito, qual é a função que o sujeito exerce na oração? Quem é o sujeito lá na oração? Você estudando português, quem é o sujeito? Bom, é aquele que exerce a ação, não é isso? Pelo menos sujeito ativo, aquele que pratica, aquele que exerce a ação. Pois bem, no âmbito da administração pública, quem é que exerce, quem é que pratica a função administrativa? Você, agente público. Ah, professor, mas eu ainda não sou agente público. Mas é uma questão de tempo, porque você vai ser. Agente público, a pessoa física que presta serviços à administração pública. Mas não só os agentes públicos, também os órgãos públicos e as entidades administrativas exercem a função administrativa. Então, entidade administrativa como o INSS, um órgão
público, como um hospital geral do Estado, exercem a função administrativa e, portanto, são administração pública nesse sentido subjetivo, formal, orgânico. Os órgãos públicos, vamos colocar aqui, os órgãos públicos, as entidades e vocês, agentes públicos. Ok? Então, órgãos, entidades e agentes públicos integram o conceito de administração pública no sentido subjetivo, formal ou orgânico, porque são aqueles que exercem a função ou atividade administrativa. Agora, se você focar não no sujeito que exerce a função, mas na própria função administrativa, a função administrativa também é administração pública, mas no outro sentido. No sentido objetivo, material, funcional. Acompanhem comigo. O médico público, ele é administração pública? Sim, ele é um agente público. Ele é um sujeito da administração. Ele exerce a função administrativa. O que é que ele faz? O que é que o médico público faz? Saúde pública. A saúde pública também é administração pública, só que no outro sentido, no sentido da atividade, no sentido da função, ok? Então vamos lá. Olha como fica fácil. Se eu falo em sentido objetivo, material ou funcional, então a expressão administração pública abrange a função ou atividade administrativa, que é exercida pelos sujeitos da administração pública, ok? Então, no sentido objetivo, material ou funcional, a expressão administração pública abrange a função ou atividade administrativa. Aquilo que a administração pública faz, aquilo que ela pratica, aquilo que ele exerce. E aí eu pergunto, meus queridos alunos que estão me ouvindo neste momento, para que existe a administração pública? Para que existe esse monte de órgão público, esse monte de entidade, esse monte de agente público? Essencialmente para a prestação de serviços públicos. Ora, quando você acorda e liga a luz, e depois você abre a torneira, você lava o seu rosto, você abre o chuveiro e toma um banho. Você sai de sua casa por uma estrada, dirigindo o seu veículo, por uma estrada que foi asfaltada pela administração pública e você para no semáforo. E você chega no seu trabalho, onde tem um aparelho condicionador de ar funcionando, ligado à energia elétrica. E na hora do intervalo, ou na hora do almoço, você sente saudade de sua esposa, seu esposo, sua namorada, seu namorado, você pega um telefone e você liga. E quando você sai do seu trabalho, você vê um monte de pessoas no ponto de ônibus, esperando transporte coletivo. E se você se sentir mal, você vai aí a um hospital público, né? Sedento pelo serviço de saúde pública, esperando que ele ocorra. E você passa no vestibular e você se matricula em uma universidade pública. Ora, meus amigos, do que é que eu estou falando aqui? De que tema eu estou falando quando eu penso em água, luz, telefone, transporte coletivo, saúde pública, educação pública, asfaltamento das vias? Eu estou falando de quê? Serviço público. Essa é a principal razão de ser da administração pública. A prestação de serviços públicos, é para isso que ela existe. E esse tema serviço público é tão importante para o direito administrativo que já houve até quem conceituasse o serviço, ou conceituasse o direito administrativo a partir desse tema. Serviço público. A escola francesa, que com seus dois representantes, talvez os principais representantes, o Léon Digui e o Gaston Iese,
formularam representantes maiores dessa escola, a escola do serviço público, faziam o direito administrativo gravitar em torno desse tema, serviço público. Tamanha a importância dele para a nossa matéria. Ok? Mas não é só serviço público que a administração pública exerce. Ela exerce também o serviço público. Então, a gente pode colocar aqui como administração pública no sentido objetivo, material, funcional, serviço público. Mas também há outras atividades que eu estou escrevendo aqui, como atividade de fomento, de intervenção e o denominado poder de polícia. Ok? Então, serviço público, fomento, intervenção e poder de polícia. Quando a sua questão de prova falar sobre poder de polícia, intervenção, serviço público, atividade de fomento, isso é administração pública? Sim. Mas no sentido subjetivo, formal, orgânico? Não. No sentido objetivo, material ou funcional. Ok? Então é muito importante que esses conceitos sejam cristalizados na mente de vocês, porque é um tema bastante cobrado nas provas. Então, os dois sentidos da expressão administração pública, com fundamento em Maria Silva Zanella de Pedro, a autora que normalmente é cobrada, é adotada aqui neste ponto. A administração pública no sentido subjetivo, formal, orgânico, a administração pública no sentido objetivo, material ou funcional. No primeiro sentido, subjetivo, formal, orgânico, a expressão administração pública abrange os sujeitos da administração, aqueles que exercem a função ou atividade administrativa. Os sujeitos da administração são os órgãos públicos, as entidades administrativas e os agentes públicos. E no sentido objetivo, material ou funcional, a expressão administração pública abrange a função ou a atividade administrativa, que por sua vez compreende a prestação de serviço público, atividade de fomento, de intervenção do Estado e o poder de polícia. Nós não aprofundaremos aqui neste momento o estudo de poder de polícia, porque o faremos no momento mais à frente, no estudo do capítulo dos poderes administrativos, ok? Então farei uma breve exposição de 2 linhas apenas acerca de cada uma dessas funções para que a gente possa diferenciar uma da outra, ok? Então, olha só, serviço público é a atividade pela qual a administração oferta uma utilidade ou uma comodidade material aos administrados. Falaremos sobre isso mais à frente, um capítulo específico do nosso programa sobre serviço público. Então, água, luz, telefone, educação, ou seja, uma utilidade material concreta aos administrados, ok? Diferentemente do poder de polícia, que nós também estudaremos com mais profundidade. O poder de polícia é a atividade pela qual o Estado restringe, limita, condiciona o exercício de bens, direitos e atividades do indivíduo em prol da coletividade do próprio Estado. Então, o serviço público lhe fornece energia domiciliar para que você possa instalar um som na tomada e ouvir música. E o poder de polícia administrativa atua dizendo, limitando, condicionando, restringindo, dizendo, olha, cidadão, você é administrado, você pode ouvir música, mas não pode ser numa altura tal que incomode os seus vizinhos. Isso é poder de polícia. Ok? Essa atividade de limitação, de condicionamento, de frenagem, como diz o Hélio Lopes Meirelles, dos abusos individuais em prol do interesse coletivo. A atividade de fomento, por sua vez, é aquela pela qual o Estado incentiva, subsidia, estimula determinados segmentos da sociedade civil em nome do interesse público. Então, nós temos representantes da sociedade civil, normalmente são entidades filantrópicas, que nós conhecemos, né? Entidades sem fins lucrativos, que recebem até mesmo recursos públicos, incentivos financeiros, incentivos fiscais, subvenções,
em nome do interesse coletivo, em nome do interesse público. Quando a gente fala daquelas entidades do terceiro setor, ou então entidades paraestatais, ou entes ou entidades de colaboração ou cooperação, ou ainda como ensina o Celso Antônio Bandeira de Mello, entidades públicas não estatais, que são as organizações sociais, as organizações da sociedade civil de interesse público, as OCIPs, OCIPs regidas pela Lei 9.790 de 99, as OS regidas pela Lei 9.637 de 98, os serviços sociais autônomos, que compõem o chamado Sistema S, né, de SESC, SESI, SEBRAE, SENAI, SENAC, são todas entidades de direito privado que não fazem parte da administração pública, mas são todas elas filantrópicas sem fins lucrativos, que desempenham atividade de interesse público e isso justifica que o Estado auxilie a sua atividade dentro desse contexto que a gente chama de fomento. Embora o fomento possa ser exercido também em face de entidades que tenham fins lucrativos, como a empresa, quando o Estado, por exemplo, incentiva a vinda de uma fábrica ao seu território, com isenções fiscais, auxílios, em nome da geração de emprego e renda. Isso é atividade de fomento. Temos também a atividade de intervenção, intervenção do Estado no domínio econômico, intervenção do Estado na propriedade. Todas essas funções se enquadram no conceito de administração pública, nesse sentido objetivo, material ou funcional, ok? Daremos o nosso primeiro intervalo e no próximo bloco nós vamos verificar que esses dois sentidos da expressão administração pública, tanto o subjetivo formal orgânico como o objetivo material ou funcional, ainda podem ser visualizados com um aspecto amplo ou estrito.